e motivados ao ler e estudar esse livro como eu estou. Estou lendo como que parece que fosse a primeira vez. Tão gostoso. Estou amando cada versículo, cada palavra que o servo de Deus, Paulo, por meio do Espírito Santo, colocou aqui. Me enche de alegria. Eu quero ler mais, mais, mais. Eu já li não sei quantas vezes esse texto que nós vamos tratar hoje, já antes e essa semana, e ainda hoje li mais algumas vezes, porque é tão rico. E quanto mais leio, eu falo, puxa, tem tanta coisa. Se fosse para a gente compartilhar tudo que tem aqui, que a gente está aprendendo, a gente ia ficar umas boas horas aqui hoje conversando, porque é muito rico. E devido ao tempo, nós temos que encurtar a conversa e trabalhar com aquilo que é essencial. Basicamente, é só poucos detalhes, só algumas coisas que são importantes para a gente saber, guardar e, como o Vusão bem orou, viver, aplicar na nossa vida. Essa é a razão que nós estamos estudando a palavra de Deus. Não só para conhecer, podemos conhecer de qualquer jeito, não é? E isso não muda a vida. Conhecimento ajuda se a gente pratica. Aquilo que nós vivemos é isso que transforma a vida, e tanto a nossa como Deus vai nos usar para ajudar outros também a conhecerem e chegarem ao conhecimento dele como Salvador. Essa tem sido uma das razões de fazermos tudo e pedir para vocês lerem a passagem antes, participarem dos fóruns. Muita gente participou essa semana, mas foi menos do que a semana passada. Tenho todos aqui. Cada resposta maravilhosa, os que fizeram, parabéns, fizeram muito bem feito. Todos estão fazendo muito bem feito. Até difícil resumir, não é verdade? Alguns de vocês colocaram, tudo bem, eu leio todos e gosto de todos, pode fazer à vontade. 2 parágrafos, mas alguns fazem 2 parágrafos igual o Paulo, né? Um primeiro parágrafo, uma página, segundo parágrafo, mais outro capítulo. Vale tudo, gente. O importante é saber que vocês estão lendo, estão aprendendo e estão pensando em outros. Esse amigo ou amiga fictício, eu espero em Deus, estou orando para que seja um amigo ou uma amiga de verdade que vocês tenham no trabalho, na vizinhança, na família, que vocês possam ter a oportunidade de falar dessa verdade para eles, especialmente se não conhecem do Senhor como Salvador, porque esse é o propósito do nosso estudo. É Deus encher o nosso coração de amor por aqueles que ainda não conhecem essa verdade tão essencial, porque tem a ver com a vida eterna. Então, não tenha medo. Por que alguns de vocês não estão respondendo o fórum? Eu não sei. Ou não estão entendendo a pergunta. E se não estão entendendo a pergunta, pode escrever para mim. Fica falando, pastor, eu não entendi. Coloca de outra. Escreve até em outra língua para mim, por favor. Pode escrever em francês. Eu vou entender francês. Depois escreve em mandarim. Eu vou entender. Eu dou um jeito. Até em mandarim eu posso escrever, desde que você entenda e participe. Tá bom? Não tem que ter medo. Somos amigos aqui. Ninguém vai errar em escrever aqui. E se errar, eu vou falar, olha, eu deleto na hora se estiver errado. Eu excluo, ninguém vai ver. Porque eu sou sempre o primeiro a ler, pode ter certeza. Tá bom? Se escrever alguma coisa errada, eu prometo, eu excluo, mando de volta para você e falo, olha, seria melhor você refazer e escreve dessa maneira. Eu faço isso, se precisar. Tá bom? Alguns até ficaram, pastor, tenho muita vergonha, eu fiz, mas eu estou com vergonha de colocar. Falei, manda para mim, então, eu vejo se está certo, aí você põe lá. A pessoa, a primeira vez que fez isso, ela mandou para mim, estava tão perfeita. Não, mas tem vergonha. Eu falei, põe lá agora. Depois, e ficou bom, não é? Então, não tem que ter medo. É para saber que você está aprendendo, não é para mostrar para ninguém mais. É para eu saber que você está junto, está entendendo, está estudando a palavra de Deus, está fazendo sentido para você e que você está arrumando um meio de pôr em prática a palavra de Deus. É fictício, mas eu quero, estou orando que isso seja verdade. Combinado? Semana que vem, eu não quero desculpa. Eu quero ver esses nomes todos aqui que eu conheço. Nós temos 48
ou 49 aqui, acho que incluindo eu. Então, temos 48 inscritos no WhatsApp. E eu tenho por volta de 13, 14 que respondem o fórum. E respondem bem. E eu sei que vocês todos têm capacidade, porque se entenderam a pergunta e leram o texto, alguma coisa você vai ter para responder, para falar. Então, eu não quero desculpa semana que vem, ok? Top? Estou falando aqui dentro de casa mesmo o negócio. Vale para todos nós. Isso anima. Imagina o professor, se fosse de verdade na escola, se você estivesse indo para a escola, o professor dando lição toda semana, dando tarefa, e sempre tem os alunos que, não, de novo, já tenho tantas outras coisas para fazer. Mas nós estamos participando de um estudo, de um curso, na verdade, nesse curso de estudo da Palavra de Deus. Então, aproveite, faça as tarefas, não é demais, é uma semana inteira para ler 1 ou 2 capítulos, que nós já temos que ler a Palavra de Deus mesmo, não é? Faz parte da nossa vida espiritual, ainda mais assim que estamos estudando juntos, entre amigos, entre irmãos. Somos uma família, então não tem que ter vergonha. Eu não quero ver ninguém com vergonha de participar do fórum. Por favor, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu estou pronto para ouvir e responder a sua pergunta. Por que alguns não estão participando, além da razão que eu acho que é vergonha? Existe alguma outra razão? Fale agora ou pode falar depois. Ou pode escrever para mim, tá bom? Eu prometo que eu respondo dentro de 1 hora. Cada vez que o meu telefone fala que eu tenho alguém respondendo no fórum, mandou uma mensagem, se é importante, para vocês, para mim é importante. Dentro de 1 hora, você pode ter certeza que se eu peguei, eu respondo. Ok? Outras coisas, Facebook, essas coisas, eu nem mexo com isso, mas se eu vejo aqui uma mensagem que é de vocês, eu respondo dentro de 1 hora, prometo. Levo a sério. E quero que vocês levem a sério as tarefas também, ok? Então, chega de bronca, professor, vamos para o que interessa. O Chá colocou para você, eu mandei para o Chá a apostila. Eu tenho a apostila toda, mas eu não vou mandar toda, porque alguns espertos falam, agora que eu tenho a apostila, eu não preciso mais participar do culto, do estudo. Eu só vou mandar o da semana, combinado? Eu mandei o das semanas anteriores e até o de hoje. Semana que vem eu mando das próximas, da semana que eu estiver trabalhando, quem sabe até mais uma da frente, para vocês irem lendo e estudando à medida que a gente vai participando, vai preparando para o estudo. Combinado? Então, se não pegou, está lá, o Chá já colocou, não está em PDF, está em Word, então você pode ler, abrir, colocar no seu computador e participar, ou imprimir, e vai participar, vai acompanhando enquanto a gente está dando o estudo. Sem mais delongas, vamos abrir a Palavra de Deus, Romanos capítulo 3, e vamos começar com o versículo 21. Aí, pastor, não vai ter slide hoje? Vai, já. Um minutinho. Chá, combinado aquele negócio que nós falamos? Chá? Beleza. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. E nós vamos trabalhar. Mas deixa sua Bíblia aberta em Romanos 3, começando com o versículo 21. Muito bem. Vamos orar mais uma vez? Pai, é a tua palavra que está diante de nós. Ela é santa, ela é perfeita, ela é como o Senhor é, porque vem do Senhor, por meio do teu Espírito, escrita pelo teu servo, e diretamente mandada para nós nesse momento. E pedimos a iluminação, a mente aberta, que o teu Espírito Santo faça essa obra em nós agora, como o Josão já orou, que o teu Espírito Santo seja o mestre, nosso professor. Estamos aqui prontos, todos nós, para aprender. Fale conosco, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, já estudamos, já fizemos a introdução, semana passada já estudamos sobre a condenação,
todos estão condenados. Não tem nenhum justo, nenhum sequer, não tem ninguém que mereça ser salvo, porque todos pecaram e destituídos estão, separados estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Todos, tudo que Deus fez, manifestando a revelação dele, o homem rejeitou, o pecado entrou no mundo, todos pecaram, não tem jeito, todos estão naquela mesma panela que nós mostramos semana passada, judeus, gentios, gente moralista, gente religiosa, não importa, todos estão debaixo da mesma situação, então todos estão condenados. E Paulo, no capítulo 3, versículo 21, muda o cenário. Vamos falar sobre justificação hoje. A justificação e depois capítulo 4 e depois capítulo 5, os resultados, os benefícios de ser justificado pela fé. Então, como vimos semana passada, todos estão condenados. Todos, todas as classes sociais, todos os tipos de religiões, em todas as culturas, tanto judeus como gentios, gente boa, moralistas, religiosos, ateus, não importa. Todos, Paulo diz, todos estão condenados, sem exceção, porque todos são pecadores, todos são condenados, ninguém tem desculpa, ninguém vai chegar diante de Deus com qualquer desculpa, porque Deus é santo e Ele conhece, e Ele se revelou e o homem rejeitou. O quadro é terrível, mas é verdadeiro. E Paulo pôs essa situação bem clara, não há justo, não há ninguém, todos estão condenados. E versículo 20, ele termina no estudo da semana passada, porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, Deus deu até a lei para o homem mostrar, para o homem ver que é impossível obedecer à lei, é impossível, só Jesus pode obedecer, é impossível. O propósito da lei, conforme Gálatas, era nos instruir para a gente entender, somos pecadores e precisamos de Deus. E o homem rejeitou a Deus. Então, todos estão condenados. E agora? Como é que vamos sair dessa panela chamada condenados? Destinados ao inferno. Não tem nada que podemos fazer. Nada. Se Deus não intervir, não tem como sair da situação. Então, sem intervenção de Deus, ninguém será salvo. Ninguém será justificado. Vamos então ver. Deus providenciou um meio. Deus providenciou um meio, provisão da justiça de Deus. Paulo começa com o versículo 21. Dessa maneira. Mas agora, ele falou que todos estão condenados. Aí ele de repente diz, mas agora muda tudo. Paulo, como se estivesse interrompendo tudo aquilo que ele falou. Ei, mas agora tem uma saída. Porque Deus está fazendo uma intervenção. Ele entrou em cenário para fazer alguma coisa. Deus nos ama, Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele. Então diz, mas agora, Deus vem do céu e quer fazer alguma coisa. Ele inventou uma situação, Ele criou uma situação que pode reverter a condenação. E Paulo diz, mas agora se manifestou uma justiça que vem de Deus. Vem de Deus. Deus está intervindo. Independentemente da lei. Independente da lei. Deus faz uma intervenção. Essa revelação é totalmente nova. Ele diz, mas agora, essa tem base no sacrifício de Cristo na cruz. É o Evangelho. Não tem nada a ver com a lei. Não tem nada a ver com qualquer outra coisa que o homem possa fazer. É uma intervenção de Deus para nós, porque Ele nos ama. Então, a pergunta é, por que Deus tinha que intervir? Por que já não deixou o homem desse jeito mesmo? Está condenado, todos vão para o inferno, acabou. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele colocou em nós aquilo que ele era, imagem e semelhança de Deus, com capacidade de nos relacionar. Foi para isso, Deus nem precisava, Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele. O pecado impediu, mas Deus ainda quer, então Ele interveio. Por quê? Porque o homem não pode fazer nada para se salvar. Se Deus deixasse essa situação, todos nós íamos para o inferno. Então Deus fez alguma coisa.
Por quê? Porque todos pecaram, estão separados, destituídos da glória de Deus. Segundo, porque Deus nos ama. Deus amou o mundo como? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, condenação, mas tenha vida eterna, justificação, salvação. E Deus, então, em capítulo 5, versículo 8, a gente vai ver mais tarde, Deus prova, Deus demonstra esse amor por nós. Como? Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, condenados. Ele não morreu porque nós éramos bonzinhos, ou porque ele viu, como os arminianos falam, ele viu que tinha uma coisa boa lá no nosso exterior, tinha nada de bom em nós. Jesus morreu quando nós ainda éramos pecadores, condenados, merecedores do inferno. E isso foi, como Paulo diz no versículo 21, independente da lei. Ele já tinha falado isso antes, várias vezes, ele explicou, falou, não é pela lei. Versículo 20, tinha acabado de falar, a lei, o máximo que ela podia fazer é mostrar, confirmar que nós éramos pecadores. Pode aumentar o volume. Tem alguém com o microfone ligado? Esse meio de Deus, de justificação, é algo novo. Conforme diz ele no versículo 21, é novo porque é o evangelho, é as boas novas. Por isso a palavra evangelho significa boas novas, independente das velhas, que eram a lei. Então, agora é confirmado, e já era confirmado, porque a lei e os profetas significa Velho Testamento, o Antigo Testamento, quando Paulo fala no versículo 21, era confirmado, porque tanto a lei quanto os profetas apontavam para esse meio que vinha de Deus, que ia resolver a situação. Um exemplo aqui, bem conhecido, é Isaías 53, um dos textos mais messiânicos de toda a Bíblia. Muito claro, qualquer judeu podia entender, se ele lesse e entendesse, que é por meio de Jesus Cristo, do Messias, porque aqui é a morte de Jesus clara nesse texto. E ele começa, quem creu em nossa mensagem, em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? E aí ele vai falando, ele diz, Jesus, o Messias, foi traspassado por causa das nossas transgressões, do nosso pecado. Ele foi esmagado naquela cruz por causa das nossas iniquidades. O castigo, a condenação que estava sobre nós, ele sofreu aquele castigo por nós e nos trouxe a paz. Pelas suas feridas, tudo aquilo que ele sofreu na cruz, nós fomos curados. E não entenda curados como sendo curado de Covid ou de qualquer outra doença. Curados nesse texto é curados do pecado. É isso que o texto está falando. É a transgressão, o pecado que trouxe a condenação. A morte de Jesus nos cura do pecado. Todos nós, como ovelhas desviadas, cada um para o seu caminho, e Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade, a condenação, e todos nós merecíamos. Deus pôs nas costas de Jesus. Por isso que naquela hora que Jesus estava na cruz, o Pai não podia nem suportar. E Jesus clamou, por que me desamparaste? Porque Jesus estava assumindo o nosso pecado na sua cruz, pagando o preço que nós merecíamos pagar. Ele pagou por nós. Os profetas falaram isso. E Isaías deixou bem claro isso. Então, não era pela lei. A lei e os profetas só apontavam que viria o Messias e ele ia fazer isso. Estava claro. E eles perderam. A justificação, então, não é pela lei, ela tem base na fé em Cristo. Paulo deixou isso tão claro. Ele já tinha falado, em outros lugares ele fala também. Mas aqui ele fala de novo, tem base na fé. Isso é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo para todos que creem, é oferecida para todos os que creem. Fé é a única condição que Deus exige. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Quem crê, será salvo. Pronto. Simples. Fé.
Só isso que Deus exige de nós, nada mais. E é de graça. De graça. Paulo se desenvolve mais versículos 23 e 24, ele fala, a justificação é gratuitamente. Aliás, é redundante, porque a palavra gratuitamente, ou dom, graça, é a mesma coisa. Gratuitamente por sua graça. Foi de graça, de graça. Paulo diz. Ele fez uma redundância aqui. Mas é para frisar, não tem preço. Não vamos pagar preço, porque o preço é a morte de Cristo. Nenhum de nós podia morrer daquela maneira para nos salvar a nós mesmos, porque nós somos pecadores, ainda que fizéssemos, que morrêssemos na cruz, não ia resolver nada. Então, precisava de alguém com sangue puro, alguém perfeito, como Deus é perfeito. E tinha que ser somente Deus. Por isso ele se fez homem e morreu. Tudo que nós temos que fazer é crer. Ele já deu, é de graça. A justificação é gratuitamente por sua graça, completamente sem mérito, justificados por sua graça, Paulo diz no versículo 24. Pois vocês são salvos pela graça, ele depois falou para os Efésios, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não foi da nossa iniciativa, foi Deus que iniciou isso. É dom, presente. Deus deu de graça, não por obras. E por quê? Para que ninguém se glorie. Não tem alguém que vai chegar no céu e dizer, Senhor, mas lembra que nós fizemos isso, isso. Ninguém vai se gloriar nos céus por entrar lá. Todos nós vamos dizer, foi por tua graça, Senhor. Eu quero entrar se o Senhor me permitir, mas foi por tua graça. Foi porque eu creio no Senhor, no seu sacrifício, Senhor Jesus. Foi o único meio. Base, a graça de Deus. Paulo usa duas palavras muito teológicas e muito importantes para nós entendermos como que funciona essa graça. Aqui nós cremos, mas como é de graça para nós, não pagamos nada, não é verdade? Não pagamos nada, mas alguém pagou. E ele usa essas duas palavras que mostram qual foi o preço que ele tinha que pagar. Nós sabemos da cruz, mas ele usa duas palavras aqui muito teológicas e muito importantes. No versículo 24 e 25, ele fala, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção. Notou? Por meio da redenção. E a palavra grega significa, ele nos inocentou. Ele inocentou o culpado. Ele pegou o carimbo e diz, inocente. Mas eu era culpado. Mas ele é juiz. É como se o Brasil não tem pena de morte. Até que devia ter. A situação não vou comentar aqui. Aqui tem. Depende do estado. Alguns estados têm. E é sério. E algumas pessoas vão mesmo e morrem mesmo. É difícil acontecer, mas acontece. Imagine isso. Imagine um criminoso que cometeu um crime hediondo, um crime aqui nos Estados Unidos, vamos supor, que seja digno, o réu é digno de morte. O que ele fez é hediondo, premeditado, e ele vai para a morte. Está no corredor da morte, está marcado o dia, e no dia que ele vai ser executado, imagine só a cena. O juiz vai até o corredor da morte e diz, soltem o réu, eu inocento ele. Mas para o juiz fazer isso, tem que ter uma razão. O juiz diz, a razão é, eu inocento ele e eu pago. Eu vou morrer em lugar dele. Eu morro e ele está inocente. Foi o que Jesus fez por nós. Ele é o juiz santo, perfeito, justo de Deus. E ele diz, Moisés está livre, eu pago por ele. Eu morro em lugar dele. Foi o que Jesus fez por cada um de nós. E essa é a redenção, ele nos tornou inocentes. Essa palavra era usada comercialmente naquela época. No Brasil funcionou isso também. Para libertar um escravo. Ele falava assim, eu pago o preço, solto o escravo. Ele é livre daqui para frente. Paulo usou essa palavra que muitos conheciam naquela época. Então, Jesus Cristo nos redimiu ou nos inocentou. Éramos culpados, agora não somos mais. Ele pagou o preço e diz, não está mais condenado. Isso que significa redenção.
Ele usou uma outra palavra, ainda, ele falou assim no versículo 25, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório. Ele usou a palavra propiciação, redenção e agora propiciação. Jesus fez um sacrifício propiciatório. O que é isso? No Velho Testamento existia o altar do sacrifício, onde faziam a propiciação pelo pecado, pela situação que fosse exigido o sacrifício. Então, propiciação é uma expiação, é expiar ou perdoar o pecado. A palavra grega que Paulo usa aqui, você pode ler se quiser, hilasterion, significa aplacar ou acalmar a ira divina. Lembra que Deus está irado? Paulo falou, versículo 1, versículo 18, pois a ira de Deus se revela dos céus contra toda iniquidade do homem. Deus está irado. E agora Jesus faz um sacrifício que aplaca, tira a ira de Deus. Ele torna Deus propício. Isso é propiciação. Deus se torna propício. É o mesmo que expiação. Jesus fez uma expiação que aplaca, acalma a ira de Deus e Deus se dá por satisfeito. Ele diz, tá bom, esse preço eu aceito. E o preço era sangue. Sangue perfeito. Só um podia dar sangue perfeito. Por isso, Deus, que é perfeito, se fez homem. E sendo homem, Deus, ele morreu e fez a expiação dos nossos pecados. Então, Romanos deixa isso bem claro aqui nesse texto. Então, o sangue de Jesus nos expiou ou apagou os nossos pecados. Glória a Deus. Não tinha outro meio. Jesus fez a propiciação. Segunda parte, mudando agora, eu sei, está rápido demais, tinha muita coisa para falar aqui, mas temos que ir para frente. Capítulo 4. Capítulo 4, o que Paulo faz? Lembra que a igreja de Roma tinha judeus e gentios, talvez até mais judeus do que gentios naquela época. Naquela época. Ele mandou essa carta para aquela igreja, né? Então tinha muitos judeus lá. O judeu podia perguntar, mas e Abraão? Lá no Velho Testamento, na lei, nem sabia nada de Cristo, ele podia imaginar. Então, Paulo, mas Abraão não foi salvo pelas obras? Paulo diz, de jeito nenhum. Ele usa 8 versículos para me dizer, não foi pelas obras que Abraão foi salvo. Abraão creu em Deus. E isso foi creditado, ou imputado como justiça. Então, foi pela fé, não foi pelas obras. Depois, a segunda parte, versículos 9 até 12, ele fala, o judeu podia falar, mas Abraão foi circuncidado, ele é o pai da nação de Israel, Deus iniciou a circuncisão com Abraão, Deus mandou Abraão ser circuncidado e circuncidar todos da sua casa, começando com Ismael, depois Isaac, os próximos. Mas o judeu podia perguntar, mas a circuncisão, esse sinal, não é o sinal da salvação? Paulo falou, Ele fala, Abraão não foi justificado pela circuncisão. Abraão recebeu o sinal da circuncisão como o selo da fé. A fé veio antes. Depois Deus falou, agora eu quero que você circuncida todos da sua casa. Lembra-nos que depois do batismo, depois da salvação, nós somos batizados em crer no Senhor Jesus e no caso da igreja presbiteriana, faz a confirmação. Para os batistas, o batismo é depois da salvação. E para presbiterianos também, só que vocês têm que fazer uma confirmação para garantir. Então, essa confirmação para vocês é o que é o batismo, no certo sentido, nas águas, para os batistas e para algumas outras igrejas. Mas, assim como o batismo não salva, ele apenas é um selo, uma garantia de que nós fomos salvos. Ele não garante a salvação, mas ele fala, porque você é salvo, tem que ser batizado. Assim a circuncisão. A circuncisão era um sinal físico, apenas um selo da fé que aquela pessoa ia crer, como vocês, né? no Salvador. E não foi pela lei. O judeu pergunta, mas e a lei? Abraão não foi salvo pela lei?
E Paulo fala, vocês estão malucos ou o quê? Abraão não foi justificado pela lei. A lei veio 430 anos depois de Abraão. Foi Moisés, Deus, a lei dos 10 mandamentos e as demais leis veio a partir de Moisés, depois pelos levitas. Então, não foi Abraão. Abraão nem conhecia os 10 mandamentos. Ele foi salvo pela fé. Abraão creu em Deus e isso Deus imputou, acreditou como justiça. Foi assim. Qualquer um, no Velho Testamento ou no Novo Testamento, é salvo pela fé. Ninguém vai ser salvo jamais pela lei, ou pelas obras, ou qualquer outra coisa que seja, a menos fé em Jesus Cristo. Então, no Velho Testamento, como mostra aí, eles olhavam para o Messias que iria vir. Então, todos os profetas anunciavam, ele vai vir, ele vai nascer em Belém, ele vai ser assim, ele vai fazer isso, ele vai morrer. Eles apontavam para o Messias. Então, aqueles que criam eram salvos, criam no Messias que iria vir. No Novo Testamento, nós não vimos Jesus, mas nós cremos. Nós cremos no que os evangelhos falam, o que as epístolas falam, nós cremos no que Deus fala, nós cremos nas profecias que se cumpriram. Então, no Velho Testamento, eles olhavam para o futuro, o que vai vir. No Novo Testamento, nós olhamos para o passado, o que veio e vai voltar. Não é? Então, fé é o único meio da salvação. Velho ou no Novo Testamento. Pela graça sois salvos por meio da fé. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado, Jesus disse várias vezes. Não somente pela fé. E Abraão, de novo, várias vezes ele falou, Paulo falou várias vezes aqui em Romanos. E ele fala, Abraão foi justificado pela fé. Salvação sempre será pela fé. Paulo cita, então, agora, Gênesis 15, versículos 6 e 22. Ele fala, Abraão creu em Deus. E isso foi atribuído como justiça. Nós também, como Abraão. Por isso que a Bíblia diz que nós também somos filhos de Abraão, filhos da fé. Isso fala em Gálatas. Nós somos filhos da fé, filhos de Abraão nesse sentido. O judeu é filho de Abraão por sangue. Mas Abraão é pai de todo mundo, já falei isso para vocês, né? O irmão que vai falar conosco no dia 13 de junho, ele é filho de Abraão por meio de Ismael. E ele vai falar exatamente sobre esse assunto, ismaelitas. Então, Abraão teve Ismael primeiro, depois teve Isaac. Isaac é o filho da promessa, então veio Isaac, Jacó, e aí a nação de Israel. Então, e nós que cremos como Abraão, somos filhos da fé. Então, todo mundo é filho de Abraão, no certo sentido. Capítulo 5. Já? Uhum. Temos que ir para frente, né? Porque tem 16 capítulos esse livro. Então, capítulo 5, é aqui que a gente tem que parar, porque aqui fala, agora que somos salvos, agora que fomos justificados pela fé. Que bênção. Versículo 21 do capítulo 3 fala, mas agora a justiça de Deus se manifestou. E quando nós somos salvos, ela se manifesta. Então, nós somos justificados. Tudo muda na nossa vida. Somos livres. Quais são os resultados dessa liberdade que nós temos? Livre para fazer o que eu quero. Livre para fazer o que Deus quer. Nós somos justificados pela fé. Graças a Deus. Sim, graças a Deus. Como é que nós vamos viver daqui para frente? Quais são os resultados? Quais são os benefícios dessa nova posição que nós temos? É como, lembra que eu falei? O juiz chegou lá no corredor da morte e falou, solta ele. Espera aí, juiz. Eu sou juiz, certo? Então, estou dizendo, solta ele. Ele é inocente. Ele pode ir e viver. Eu vou morrer. Então, o juiz fez isso. Ele morreu por nós. E nós estamos livres. Livres para fazer o quê? O que Deus quer. A vontade de Deus. E aqui estão os resultados, os benefícios dessa salvação, dessa justificação. Não somos mais condenados. Glória a Deus. Podemos sair gritando de alegria, porque justificados por meio da fé, temos muitas coisas. Então, Paulo, 11 versículos, todos eles, é como se fosse um parágrafo apenas. Capítulo 5, versículo 1.
Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E aí ele continua todos os benefícios. Ele fala de 5 afirmações mostrando os benefícios da justificação. 5 afirmações. Primeiro, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É uma musiquinha que eu aprendi quando a gente era criança, da Romilda. Essa paz concedida por nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo fala. Justificados, pois, por meio da fé. Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Foi ele que trouxe a paz. O príncipe da paz veio, morreu por nós e agora nós temos a paz, porque nós não somos mais condenados, somos justificados. Imagina aquele réu que eu falei para você que saiu, imagina a paz que ele não está agora. Ufa, minutos, ele estava para morrer. Alguém chegou lá e falou, solta ele. Lá fora está esperando a mãe dele, ou a esposa dele, ou os filhos dele. Já pensou, rapaz, que aquele homem não está? Mas alguém morreu por ele, não esqueça disso. Ele vai viver o resto da vida dele lembrando que paz que eu tenho por causa daquele juiz que morreu por mim. Assim nós, queridos, assim também. Nós temos paz por meio de Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus tornou essa paz possível. Essa é a essência da paz. Os profetas, a lei e os profetas, todo o Velho Testamento falaram, né? Jesus, um dos nomes dele seria Príncipe da Paz. E o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. A suprema era messiânica. Jesus trouxe a paz, o Shalom. Os judeus se cumprimentam assim até hoje, Shalom Aleichem, ou seja, paz seja com você. Paz. E nós cumprimentamos também paz, paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Paulo cumprimentou assim, porque nós temos essa paz, essa graça, essa paz que nós temos, nós oferecemos também para aquele que tem graça e a paz, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus inaugurou, ele introduziu a paz de Deus em nossa vida. Nós temos. E Paulo fala isso. Ele fala assim, ele usa o verbo aqui no grego, dá para traduzir de 2 maneiras. Por isso que a sua tradução, algumas traduções diz justificados, pois, pela fé, temos. Se você ver na sua Bíblia, deve ter um asterisco, alguma coisa, diz assim, alguns manuscritos diz tenhamos. Porque o grego, quando a gente lê, é imperativo ou é presente? Parece as 2 coisas. A maneira que Paulo coloca, parece que dá para traduzir de um jeito ou de outro. Ou tanto presente do indicativo, que significa sempre, isso é o presente do indicativo, é sempre. Temos. Quando nós temos? Temos hoje, temos amanhã, temos o resto da vida, certo? Temos é presente para sempre, certo? Ou algumas traduções dizem tenhamos, e pode ser tenhamos. Se é tenhamos, vamos, não é que não é tivéssemos ou tivéssemos, não, é presente também do imperativo. Tenhamos paz com Deus. Desfrutemos a paz que nós temos em Deus. Vivamos a paz com Deus. É um imperativo exortativo, a maneira que Paulo usa, se é para ser traduzido como imperativo, é assim, vamos viver a paz, ou vivamos a paz que nós temos em Deus. Vivamos, desfrutamos, tenhamos paz com Deus. Não só isso, Paulo diz, nós também temos glória na esperança da glória. Paulo é tão inteligente, tão incrível como ele escreve. Eu gosto demais de ler as cartas de Paulo. Ele é o meu favorito escritor do Novo Testamento. Ele fala exatamente assim no versículo 2. Por meio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós temos esperança, nós podemos nos gloriar na esperança da glória. Que é isso? Como é gloriar na esperança da glória? Lembra, não temos mais condenação. Nós temos vida eterna. Isso já é motivo para nos gloriar.
não em nós mesmos, gloriar em Cristo. E gloriar na esperança da glória de Deus, na volta. Jesus disse, eu vou, mas eu volto. Esperança na glória, a glória de Cristo. Como Paulo colocou e explicou para a gente em Colossenses 1:7, e fala assim, ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Qual é o mistério, Paulo? Cristo em vocês. Cristo mora em nós. E ele é a esperança da glória. Então, nós vivemos essa alegria, a paz de Deus, glória, e ainda nos gloriamos na esperança que esse Deus da glória vai voltar para nos tirar dessa vida e para a eternidade. Olha só, versículos 3 até o 8, ele usa todos esses versículos para falar uma coisa importante, que a gente reclama, às vezes não entende. Vários versículos da Bíblia diz para a gente se alegrar. Paulo usa Filipenses quase todo para mostrar isso, a alegria no meio do sofrimento. E aqui a alegria na tribulação, de 3 até 8. E ele fala, não somente isso, também nós podemos nos gloriar nas tribulações. Alegria, ou glória, ou regozijo, a palavra certa, nas tribulações. Que tribulações são essas? Ou sofrimentos seria a melhor coisa aqui. Aqui são as provações, aquelas tribulações que sofremos por causa do mundo. Nós somos perseguidos, sofremos neste mundo. Jesus bem avisou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas nós vamos ter aflições. O mundo vai nos odiar. Jesus falou assim, eles me odiaram, eles vão odiar vocês. E vai chegar tempos piores ainda para nós. Pode esperar. Se não está ainda vai vir. Tempos difíceis mais ainda. O mundo já nos odeia. E vai odiar muito mais ainda. Qual a atitude que nós temos que ter para com essas tribulações, esses sofrimentos? Primeiro, Paulo diz, temos que ter alegria, regozijo espiritual. Masoquismo? Não. Um regozijo espiritual de Deus. Alegria de sermos co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Imagina, Paulo foi decapitado. E ele falou assim, estou pronto. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Pronto. Muitos servos de Deus morreram e estão morrendo hoje. É a alegria deles. Alegria espiritual, um regozijo por sofrer por Jesus. Nessas tribulações, porque essas tribulações e sofrimentos, Paulo diz, eles trazem perseverança. Quando nós sofremos, nós ficamos mais firmes. Enquanto mais sofrimento na nossa vida, mais firmes nós ficamos com o Senhor, mais queremos servi-lo e ser gratos a Ele. Então, porque a perseverança conduz até um caráter aprovado diante de Deus. Isso traz glória para Deus nos nossos sofrimentos, quando nós sofremos da maneira correta, respondemos da maneira correta. Então, o que nós temos que fazer? Ter alegria. Tiago fala isso. Tem de motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que, o mesmo que Paulo está falando aqui, vai trazer firmeza, perseverança, caráter aprovado, tudo isso que o Tiago falou, Paulo está falando exatamente aqui. Então, nós temos alegria na tribulação. Por quê? Porque nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus e também temos alegria na tribulação. E olha o que Paulo falou, eu amo esse versículo. Ele fala assim, pois a vocês foi dado, nota, o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também o quê? Sofrer por Ele. Alguns não querem sofrer, ninguém quer sofrer. Mas quando nós sofremos por causa de Cristo, temos que ter o motivo de toda alegria, porque é um privilégio sofrer por causa daquele que assumiu a condenação, o preço. Nós íamos para o inferno, lembra? Estávamos naquela panela. Jesus falou assim, ele é inocente, solta ele. Eu morro no lugar dele. É uma alegria poder sofrer
nada comparado com o que ele sofreu por nós. Então, é um privilégio poder sofrer por causa de Cristo, não apenas crer nele. Não só isso, número 4, nós somos também salvos da ira de Deus, lembra? Capítulo 1, versículo 18. Temos que voltar um pouco sempre para aquele versículo, é chave. Tá bom? Deus estava irado por causa da depravação humana, todos condenados, ninguém pode ser salvo, e Deus não criou a gente para isso, ele criou para termos relacionamento com ele, para glorificarmos a ele. Adão e Eva, para que vocês fizeram aquilo? Era para até hoje Adão e Eva estarem aí, amanhã fazer uma festa, vamos lá na casa do vovô Adão. Não tem mais festa com o vovô Adão, porque o vovô Adão pecou e morreu, e nós vamos morrer por causa do vovô Adão que desobedeceu, então, depravação humana. Agora, Paulo diz que nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus, podemos nos gloriar de que a ira de Deus saiu, não está mais, Deus tirou. Lembra o sacrifício propiciatório de Jesus? Aplacou a ira de Deus. Deus disse, não estou mais irado com Moisés, com Alusmar, com o Vuzão. Não estou mais irado com você. Agora você é meu filho, né? Então, exatamente, nós fomos reconciliados com Deus. Versículo 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, Paulo diz, estando já reconciliados, seremos o quê? Salvos pela sua vida. Salvos da ira de Deus, e agora nós somos reconciliados com Deus. Fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus, Paulo diz. É profundo demais. Significa, nós éramos inimigos de Deus, e agora nós somos não apenas amigos de Deus, nós somos filhos de Deus. É profundo demais. Estamos na panela de condenados, Deus diz, não está mais, está inocente agora, somos amigos e somos filhos de Deus. E nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante recebemos agora a reconciliação, o ministério da reconciliação. É bênção, muita bênção. E aí Paulo faz, então, no final do capítulo 5, uma comparação. Assim, ele mostra as diferenças, o contraste entre a justificação e a condenação. Ele faz a gente lembrar de onde nós viemos e o que nós ganhamos. Ele faz a gente lembrar de onde nós viemos, de Adão. Adão fez um erro lá atrás. Não podemos reclamar com Adão, porque se eu fosse o Adão, eu teria feito a mesma coisa, você também. Se você fosse a Eva, você teria feito a mesma coisa como Eva fez. Então, não vamos culpá-los. Nós somos descendentes deles. Vamos agradecer a Deus que tem um contraste aqui. Então, Paulo mostra a semelhança e o contraste entre Cristo e Adão. Então, versículos 12 até 14, ele fala da morte que nós tínhamos em Adão, e nos versículos 15 a 21, ele conclui que agora nós temos vida em Cristo. Note, qual é a semelhança? Pouca. A única semelhança, os dois são homens. Adão era homem? É. Jesus era homem? Era. Outra semelhança, os dois mudaram o destino de todos nós. Adão, negativamente. Certo? A decisão dele trouxe morte para todos. Jesus, positivamente. A decisão dele, o sacrifício dele, traz vida para quem? Para todo aquele que crê. Tanto do judeu como do grego. Todo mundo. Diferenças e contrastes. Morte versus vida. Condenação versus justificação. Julgamento pela transgressão. Perdão pela justificação. É assim que Paulo termina o capítulo 5. Então, veja, viemos num estado terrível, impossível de ser resolvido por nós mesmos. Ele deixou bem claro isso. E aí ele começa no capítulo 3, versículo 21. Mas agora, mudou tudo. Justificados, mediante a fé, temos paz com Deus e tudo isso mais. Esquece o que Adão fez, porque Jesus fez uma coisa que apaga aquilo. Nós temos que fazer o quê? Crer, justificados pela fé
Aí vamos ter todos os benefícios da justificação. A maior diferença de todas é o resultado da morte versus vida. Adão trouxe morte, Cristo traz vida. No versículo 18, Paulo diz: portanto, assim como por uma só transgressão, aquela de Adão em Gênesis capítulo 3, resultou no quê? Na condenação de todos os homens. Assim também, um ato de justiça, a morte na cruz, resultou em quê? Na justificação, que traz o quê? Vida a todos os homens. Isso é o que Deus fez por nós. E muda toda a história para aquele que crê. Essa é a boa nova, a notícia que o Evangelho de Jesus traz. Tem solução, porque Deus interveio na história e fez um sacrifício inédito para nós. Ele pagou o preço do nosso pecado. Ninguém pode sair daquela panela. Por isso que religião nenhuma vai salvar, por isso que nenhuma obra, por melhor que seja, Bill Gates, você não vai chegar lá no céu com todas as suas doações, não serve para nada. Ninguém. Nenhum maior religioso, nem mesmo a Madre Teresa de Calcutá vai falar tudo que ela fez. Não vale nada. Se ela não crê no Senhor Jesus ou nenhum outro, ninguém será salvo pelas obras, ou pela cumprimento da lei, ou qualquer outra coisa. Só fé no Senhor Jesus Cristo de graça. Graça para nós, mas Deus pagou o preço com a morte do seu Filho, o sacrifício dele na cruz. Muito bem. E agora? Agora? Vamos sair daquela prisão, igual aquele réu que eu falei para vocês? Sair gritando. Somos salvos, justificados pela fé em Jesus. E agora que nós somos reconciliados por Deus pela morte de Jesus Cristo, agora que nós desfrutamos os resultados positivos da justificação, incluindo a paz, começando com a paz, o que nós devemos fazer? Como é que nós vamos sair daquela prisão? Não vamos morrer mais, porque o juiz morreu no meu lugar. Me declarou inocente. E eu sei que eu não era inocente, mas ele declarou inocente, ele pagou o preço por mim. Devemos ser verdadeiros adoradores dele. Sair aos altos brados e adorar e glorificar, desafinados ou não, sair todo o tempo, todos os dias, adorando e glorificando esse Deus que nos tirou da morte e nos levou para a vida eterna. Temos que ser adoradores de Deus. Segundo, temos que ser eternos gratos a Deus pelo perdão. Eternamente, agora e por toda a eternidade, vamos agradecer, chegar lá, beijar os pés de Jesus 1000 vezes. Ele morreu por nós. Ele pagou o preço dos nossos pecados. É um perdão de graça que custou muito. Custou a morte do próprio Deus na cruz. Devemos viver uma vida santa e justa, uma vida digna desse que morreu por nós. Ele era justo, santo, perfeito. Nós não somos perfeitos, mas podemos ter uma vida santa, uma vida justa, que pode mostrar que nós pertencemos a Ele, que nós saímos daquela situação e temos uma nova vida. É isso que Deus quer de nós, para isso que Ele nos salvou, para vivermos uma vida santa, limpa, justa, linda, para que todo mundo que vê fala, tem algo diferente nessa pessoa, o que é? E vai perguntar, e Pedro fala assim, para que você possa ter a oportunidade de falar para eles das virtudes daquele que te chamou das trevas, da condenação, para a sua maravilhosa luz. Vida santa e justa. E temos que falar a outros, que tem muita gente que não sabe disso, não sabe nada. Continuam na religião deles, achando que está certo. Religiões têm uma lista de coisas, eles estão fazendo uma lista de coisas, achando que aquilo vai salvar, tentando fazer coisas boas, muito boas, boas demais, tentando ganhar, comprar salvação. E é que eles acreditam em salvação, pelo menos. Nós temos que falar, é o nosso dever. Todos nós, cada um que foi salvo pela graça, por meio da fé,
não é mais condenado, é o nosso dever, não é uma escolha. Ah, se eu quiser. Não, nós temos. Ou você, se você é salvo, você tem. Você vai fazer. É natural. A gente quer, porque eu não quero que ninguém na minha família vá para o inferno. Eu não quero que os meus vizinhos vão para o inferno. Eu não quero que meus amigos vão para o inferno. Você quer? Então é o nosso dever. Amanhã nós vamos, a Luzmar convidou um casal de amigos dela, um professor lá na escola dela, ele é da Venezuela, casal venezuelano, e não são salvos, vão vir aqui almoçar conosco, ore, porque é o nosso interesse, nosso desejo. A Luzmar tem mostrado Cristo para ele, como para todos os outros professores e alunos lá na escola dela. Eles vêm aqui, então é o nosso desejo. Chamamos porque nós queremos mostrar e ter a oportunidade de pregar o evangelho para eles. Faça isso também quando acabar essa pandemia. Convide alguém que você sabe que não é salvo. Tenha a oportunidade de falar disso que você está aprendendo aqui. É por isso que nós estamos aprendendo. Aliás, eu vou mostrar depois para vocês, vou falar como falar de Jesus só usando os versículos em Romanos. É chamado o caminho romano para o céu. É o caminho romano. Todos os caminhos levam a Roma, né? Vários versículos aqui de Romanos levam a pessoa ao céu. Então, eu vou mostrar para vocês como falar de Jesus só usando Romanos. Mais para frente. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Então, vamos falar para outros. Eu sei que um dia nós vamos adorar o nosso Deus, todas as nações virão e adorarão diante de ti. Por quê? Porque os atos de justiça de Jesus se fizeram manifestos. E nós vamos cantar, ó Rei das Nações. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das Nações. Rosão, Flávia, por favor, depois disso aqui, vamos cantar. E entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão. Isso é lá em Apocalipse. E adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Se o seu coração está cheio, se você está muito agradecido a Deus, porque Ele já te tirou da condenação, vamos cantar juntos. Vamos cantar juntos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará
teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Luzão. Obrigado, Flávio. Obrigado, nosso Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Sendo o juiz justo e perfeito que podia nos condenar, merecidamente, Senhor. O Senhor assumiu o preço do nosso pecado e da nossa condenação. O Senhor se fez maldito. Você pregado naquela cruz, moído pelos nossos pecados, se entregou e disse: está consumado, está pago. Obrigado, Senhor Jesus. Eternamente vamos te agradecer por tua morte, por teu sacrifício. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nos ajude agora, Pai, viver a vida que agrada ao Senhor, que demonstra que nós somos teus filhos, e outros possam ver em nós, através dos nossos atos de justiça também, que nós pertencemos a Ti, Senhor. Nos ajude a falar, nosso Deus. Dá-nos coragem para compartilhar com amigos, com familiares, com os filhos, com os pais, com vizinhos, com outros, ó Pai, perto e longe, aqueles que estão ainda condenados, perdidos, e o único jeito deles saírem de lá é conhecendo essa boa notícia, boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo, que pela fé eles também podem sair. Nos ajude a anunciar para eles. Nos use, ó nosso Deus, usa o nosso grupo para sermos anunciadores da paz por meio de Jesus Cristo e possamos ajudar outros a serem reconciliados contigo e experimentar a paz de Deus por meio da salvação. Nos use para a tua glória. Eu agradeço, Senhor, a vida de cada um aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Alguma pergunta?